O próximo tópico do nosso livro, o item 4, a questão do batismo em águas. Ano 225 da era cristã. Neste período, nasceu o debate sobre o batismo de recém-nascidos. As igrejas que defendem o batismo de recém-nascido, elas afirmam: o silêncio do Novo Testamento a respeito do batismo infantil milita em favor da prática e não contra ela. Bom, eu coloquei essa citação aí do livro O Batismo Estranho e os Batistas, sempre lembrando que, tecnicamente, a Assembleia de Deus é uma igreja batista, tá ok? Por quê? Porque ela não batiza recém-nascidos. O termo batista ou anabatista, ele é usado na história para descrever as igrejas que praticam o batismo de adulto. E nós temos que ficar atento a isso, porque essa heresia, ela está se aproximando da nossa igreja. Eu comento: não é verdade que o Novo Testamento esteja em silêncio. Na verdade, ele condena esse batismo quando exige confissão de fé. Quando o Novo Testamento diz, né, que é digno de receber se confessares, né, ok? Então ele está exigindo uma confissão de fé. E o recém-nascido não pode fazer isso. Quem vai adotar essa heresia é a igreja de Roma. A verdadeira igreja de Jesus jamais vai pregar essa heresia, porque essa é uma heresia grave. Ela rouba de Deus o que Deus mais espera ouvir do homem, que é a sua confissão de fé, e depois o homem ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o momento que a Bíblia diz que Deus se alegra. O batismo de recém-nascido, ele rouba isso de Deus. Ok? O comentário prossegue. A igreja, em todos os seus escritos anteriores a este período, exigia arrependimento e confissão de fé. Bom, então eu vou colocar aqui um exemplo, historiadores comentando sobre o batismo nesse período, extraído do mesmo livro, O Batismo Estranho e os Batistas. Ele diz: Tertuliano, que viveu de 145 a 220, ano Domini, ano do Senhor, ou depois de Cristo, né, ensina a salvação antes do batismo. Ao falar da igreja lidando com crianças, diz: os que por seu ofício sabem que o batismo não é para ser administrado estabanadamente, deixai-as, as crianças, tornarem-se cristãs quando elas chegarem a poder conhecer a Cristo. Então, Tertuliano foi um dos homens que se destacaram nesse período, né, que nós estamos estudando. Esse ano que nós estamos estudando agora, ano 225, Tertuliano, ele já morreu, ele morreu mais ou menos nessa época, perto do ano 220. Não dá para ser preciso, porque ele também não tem liberdade no Império Romano nesse período. Ok? O comentário prossegue. Cipriano, pelo contrário, que viveu um pouco mais tarde, mais contemporâneo de Tertuliano, durante o final de sua vida, afirmou que o segundo nascimento está no batismo. E outra vez o Dr. Christian diz: um dos erros mais antigos e prejudicialíssimos foi o dogma da regeneração batismal. Esse erro corrompeu de uma forma ou outra a vida e coloriu a história de todos os séculos cristãos. Começou cedo e o vírus pode ser traçado até este dia, não entre os ritualistas, mas de igual modo nos padrões dos cristãos evangélicos. Por ele foi Tertuliano levantado para opor-se ao batismo infantil e, sob outras condições, veio a ser a origem dessa heresia. Okay? A igreja de Roma, como eu disse, ainda não é a igreja católica romana, mas ela já é uma igreja corrupta. Ela já estava adotando heresias. E a heresia que nós vimos da Páscoa, por exemplo, e agora a heresia do batismo de recém-nascido, essa heresia ela vai se opor em Orígenes de Alexandria, que era um grande herege, e esse erro vai permanecer até hoje.
esse erro vai permanecer até hoje. As igrejas católica e protestante, elas mantêm esse erro até os dias de hoje. O comentário prossegue. A igreja que estava na cidade de Roma começou a defender que o batismo era necessário para se salvar. Bom, é interessante nós comentarmos aqui nesse ponto o que a Igreja Católica fala. Ela começou a desenvolver uma teoria, a Igreja de Roma, melhor dizendo, ela começou a desenvolver uma teoria dizendo que o batismo ele tirava o pecado original. E se ele não fosse aplicado aos recém-nascidos, quando os recém-nascidos morressem, eles iriam para o purgatório das crianças, que eles chamavam de limbo. É importante que essa heresia foi até abandonada pela Igreja Católica, ou seja, hoje a criança que morre sem batismo, ela não vai mais para o limbo, porque o limbo deixou de existir. É isso que a Igreja Católica prega atualmente, né? Então, o batismo, ele não é para salvar. Você alcançou a salvação quando você aceitou Jesus como Salvador. E o batismo é a confirmação física, através de um testemunho que você dá para a sociedade de que você é salvo em Jesus Cristo. E a Igreja Católica começou a pregar, como disse esse historiador, a regeneração batismal. Então, como eu disse para vocês, eu vou alertar, essa heresia está se aproximando de nós. A CPAD, ela traduziu a obra de Armínio. Armínio era um protestante. Aí você pega lá a obra, ele defende o batismo de recém-nascido. Não era nem para nós traduzirmos essas obras, isso não era para estar entre nós. É uma heresia grave, mas, infelizmente, a Assembleia de Deus está dormindo nesse ponto. O comentário prossegue. Sem batismo, o homem estaria condenado, diziam os romanos. Esse pensamento deu origem à doutrina da regeneração batismal, que afirma: a criatura sem batismo está condenada. Assim começaram a defender o batismo de recém-nascido. O ladrão da cruz, ele não recebeu o batismo, e Jesus deixou claro que, demonstrando o arrependimento, ele estava salvo. Ok? Tudo indica que fora a influência das heresias de Orígenes de Alexandria, que assumiram em 203 a direção de uma casa de profetas, onde se formara e também fora aluno de Clemente. Orígenes foi o primeiro a defender essa doutrina. Veja o que ele diz. Porque pelo batismo a poluição inata é removida, portanto os bebês são batizados. Ou seja, não existe poluição inata. Você, mesmo depois de adulto, você foi batizado, o pecado original saiu do teu corpo? Claro que não. O apóstolo Paulo, mesmo depois de batizado como ministro do Evangelho, ele continua dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo, desta morte? Por quê? Porque o pecado continuava com ele. Então, é um engano que é fácil nós nos livrarmos dele. O comentário prossegue. Por que dessa mudança? Já era uma espécie de paganização antes mesmo da Igreja Católica. Essa doutrina nasce na Igreja de Roma com o propósito de substituir a consagração das crianças feita à divindade romana Vaticanos, a quem os romanos dedicam a sua sede até os dias atuais. Como Vaticanos era a divindade responsável pelo vaticínio das crianças, ou seja, vaticínio, pela capacidade da criança falar, então a Igreja de Roma, como já estava envolvida em paganismo mesmo, aceitando adorar o demônio para não morrer, eles acabaram adotando essa heresia. Bom, eu coloco também uma citação de um livro que eu recomendo a vocês, A Falha Fatal da Teologia por Trás do Batismo Infantil. Veja o que ele diz. O primeiro tratado existente sobre o assunto vem das obras de Tertuliano de Cartago. Em sua obra Sobre o Batismo, início do terceiro século, Tertuliano procurou desacreditar a validade do batismo infantil.
A segunda referência, cronologicamente relativa ao batismo de infantes, é a tradição apostólica de Hipólito, meados do III século. Nessa obra, Hipólito afirmou que apenas os catecúmenos eram candidatos apropriados ao batismo, indicando a exclusão de bebês, ou seja, catecúmenos, aqueles que passavam por um tempo de preparo, de ensino. Ok? Alguns argumentam que era para se aproximar do judaísmo e da circuncisão, mas circuncisão não é batismo. Circuncisão não envolve meninas. Batismo é para todos. Até hoje, os protestantes, claramente hereges, né? Porque mantém essa heresia da Babilônia apocalíptica, até hoje os protestantes se apoiam na circuncisão que ocorria em Israel. Circuncisão era um pacto entre Deus e os homens que nasciam em Israel. Claro, não tem como a mulher participar de uma circuncisão. Então, se a circuncisão fosse o mesmo que o batismo, então o batismo não deveria ser aplicado em meninas, em mulheres, deveria ser aplicado apenas em homens, ok? Mas claramente isso está errado. As igrejas que rejeitavam o batismo de recém-nascido foram denominadas pejorativamente de rebatizadoras, em latim, anabatistas. Então, as igrejas que a partir desse momento rejeitarem batizar as crianças... Pode me informar onde está? Agora. Relendo esse tópico, as igrejas que rejeitavam o batismo de recém-nascido foram denominadas pejorativamente de rebatizadoras, em latim, anabatistas. Bom, coloquei também um texto aí do livro Rastro de Sangue. É um livro interessante para vocês lerem, porque ele conta como as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido, como elas eram perseguidas, tá bom? O comentário diz: o rápido curso seguido pelas igrejas leais logo provocou um grande desprazer aos fanáticos da religião do Estado. Muitos, senão a maioria, dos quais não eram de genuíno convertidos. O nome cristão, entretanto, foi negado às igrejas que não aceitavam os novos erros. Uma vez privados disto, foram chamados por outros nomes, alguns por uns e outros por outros, como sejam montanistas, tertulianistas, novacianos, patelina, e alguns, ao menos, por causa do costume de rebatizar os que haviam sido batizados na infância, foram chamados anabatistas. Bom, então, quando a Igreja Católica Romana for organizada, ela vai imediatamente começar a perseguir as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido e vai matar essas igrejas. Então, vocês têm que estar atentos, porque eu digo para vocês, até a Assembleia de Deus está sendo enganada. Quando a Assembleia de Deus traduz uma obra de Armínio que defende o batismo de recém-nascido, eu digo, a Assembleia de Deus está sendo enganada. Tá bom? Mas que fique claro na história, os católicos e depois os protestantes, eles vão matar as igrejas, usar o exército romano, depois os protestantes usam o exército alemão, o exército suíço, para matar essas igrejas. Se você abrir aí no YouTube e procurar Zwinglio e os radicais, você vai encontrar Zwinglio, que é um reformador junto de Lutero, matando um cristão anabatista, queimando, jogando ele na fogueira. Aquilo ali é um caso entre milhares. O que esse livro Rastro de Sangue comenta, ele comenta centenas dos casos que a história nos permitiu anotar, né? O comentário prossegue. Nesse período não se usava denominações para descrever as diversas igrejas. Os nomes utilizados ligavam a igreja à prática de vida. Assim, o nome anabatista passou a descrever todas as igrejas que rebatizavam os novos convertidos e antes receberam o batismo quando criança. Então, a partir desse período, a igreja de Roma, que já vinha separada, eu mostrei para vocês, desde os anos 160, já havia uma separação entre algumas igrejas.
E a razão qual era, segundo a história? A razão é que algumas igrejas criticavam, principalmente a igreja de Roma, outras grandes igrejas, por, durante a perseguição, eles aceitarem sacrificar os ídolos para não morrer. Então, essa questão é uma realidade. Bom, eu cito aí também para vocês o historiador Walter Brunelli, do livro Teologia para Pentecostais, é uma coleção, é muito interessante, e ele nos diz o seguinte: a origem dos anabatistas remontam ao segundo século, quando Montano e as igrejas da Ásia Menor resolveram rebatizar membros vindos de igrejas erradas, inclusive a igreja de Roma. Então, pela primeira vez, uma igreja foi conhecida como Anabatista. O apelido lhes fora dado em 225 d.C. pelo bispo romano Estevão I. Portanto, os primeiros cristãos a praticarem o rebatismo foram os montanistas e os novacianos, até o IV século. Outros grupos de anabatistas foram os donatistas na África, até o século X, ou seja, até o ano 1000, sendo perseguido pelo exército romano e depois pelo exército bárbaro, a pedido dos católicos, tá bom? Pois bem, além dele, os bogomilos nos Balcãs, os bulgarianos no IX século e ainda outros. Esses grupos não aceitavam os sacramentos da Igreja Católica e não aceitavam o batismo infantil. Historiadores dão conta de que a Igreja fazia uma preparação para os novos convertidos serem batizados na Páscoa. Perdão. Bom, eu coloco aí um texto do historiador, até o historiador católico Daniel Rups, veja o que ele diz. O catecúmeno é, pois, um aprendiz do Evangelho, um candidato ao batismo. Durante o tempo de noviciado que lhe é imposto, deverá frequentar os cursos organizados pela autoridade eclesiástica, assimilar as verdades da fé cristã e, ao mesmo tempo, provar mediante o seu comportamento que é digno de ser admitido no seio dos fiéis. Essa preparação moral, intelectual e espiritual torna-se cada vez mais intensa à medida que se aproxima a hora em que se pronunciará sobre o postulante: o dignos és entrarem, isto é, até que chegue o tempo da Páscoa, época fixada desde uma data tão antiga que não podemos precisar para ser a ocasião dos ritos batismais. Então você veja, a Páscoa, ela nunca deveria ter sido alterada pelo catolicismo. A maioria das igrejas celebraram a Páscoa agora, né, tem mais ou menos uma semana, foi no dia 31 de março. Mas você veja, a verdadeira Páscoa bíblica, ela vai acontecer agora no dia 23 de abril. Então, o que esse historiador está falando, e eu estou colocando aqui um historiador católico, né? O que esse historiador está dizendo é que a data da Páscoa, ou seja, a data da morte de Jesus, era tão importante para a igreja primitiva que eles reservavam essa data para o batismo dos novos convertidos, ok? Mostrando que ainda nesse período a igreja não batizava recém-nascido, ok? Bom, coloco aí mais uma citação do livro O Batismo Estranho e os Batistas. Ele diz: só de uma seita está calculado pelos historiadores 1 milhão foi posto à morte pela Igreja Católica Romana e 800 mil foram tocados para outros países para buscarem um refúgio da perseguição. E enquanto haja muita obscuridade e muito gostaríamos de saber, todavia, há volumes de história desses 1400 anos dos patrólogos à Reforma que remontam os feitos desta gente temente a Deus e perseguida em quase todos os países do mundo. Da massa desta evidência acumulada, só podemos dar aqui pequena parte, mas suficiente para mostrar que através de todas as épocas, esses batistas ou anabatistas
como foram chamados por seus inimigos, foram leais à fé e recusaram, mesmo pelo preço do martírio, receber nas suas igrejas a imersão estranha. É assim que essa obra chama o batismo de recém-nascido, né? Por quê? Porque é um batismo que não requer confissão de fé, então ele não tem valor diante de Deus. Nós não podemos nos corromper nesses últimos dias, irmãos. O que está acontecendo é que a Assembleia de Deus está se corrompendo quando ela está traduzindo livros que defendem o batismo de recém-nascido. Essas obras não eram para estar entre nós. Isso faz parte da preparação para o anticristo, porque, claro, o anticristo ele quer acabar com o testemunho de fé em Deus no mundo. E uma das maneiras de fazer isso é através do batismo de recém-nascido. Porque, segundo a teologia católica, se a pessoa receber esse batismo, ela se livra do pecado original. Então, quando ela morrer, ela vai passar só algum tempo ali no purgatório até a autoridade eclesiástica dar a ordem e ela sair do purgatório. Tudo isso é engano, tudo isso é paganismo. E nós estamos vendo como ele está nascendo.